Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos aqui para mais um episódio do Gerais Podcast, nesse forno que tá Belo Horizonte. Acho que tá mais quente que o café do Léo ali, ó. Inclusive, Léo, eu tava vindo com camiseta, cara, tive que mudar, colocar nossa regata machão, que é super estilosa, inclusive, tá no nosso site. E eu acho que tem cupom no nosso site, não tem? Exatamente, Gerais Podcast, 15% em todas as peças lá, né não? Corre lá pra você garantir essa aqui. Aquela da nossa convidada que o Léo vai apresentar, não tem indo mais não, mas tem muito trem bonito lá. Boa, antes de apresentar então, dá um foco na câmera nela. Essa camiseta aí, ela é assim... Eu fiquei muito orgulhoso quando ela veio usando, porque ela é das antigas. Foi a segunda coleção nossa. É mesmo? Foi mais ou menos janeiro de 2018 que a gente lançou essa referência que a gente fala, né? Que é a estampa mais a cor e a camiseta. Talvez a gente continuou produzindo ela um bom tempo, porque ela foi um sucesso. E ela tem o nu e tem uma pintura do centro de BH aí. Muito legal, eu acho ela linda demais. Bem legal. Nossa convidada é a Luísa Dias, ela é presidente da Global Sign Brasil, possui 18 anos de carreira profissional, 8 desses anos dedicados à Global Sign, sendo a única mulher latino-americana a ocupar essa posição, né, de presidente em uma autoridade certificadora de raiz internacional. Luísa, obrigado pelo papo, Obrigado pela ter topado vir aqui conversar com a gente. Nós vamos passar muito sobre a sua carreira, segurança da informação, como nós falamos aqui antes, eu e o Breno não sabíamos nada disso, mas estamos muito animados sobre isso, muito curiosos. Mas agora, uma pergunta muito séria para começar esse episódio. Você é filho de quem? Pois é, eu sou filho da Márcia e do Gabriel. Só fala um pouco mais perto do cara. Da Márcia e do Gabriel? Você é de BH? Eu sou de BH. Sou de BH, nasci, cresci, fui criada, mudei para os Estados Unidos e me casei, tive uma filha, 15 anos depois, voltando para casa, voltando para BH. Então, foi maravilhoso. Boa. Tô super feliz de estar de volta na minha terrinha. Mas você mudou por quê? Foi, tipo, carreira também? Foi, mas é uma volta grande aí nessa brincadeira, porque eu cursei veterinária. Ah, é? E aí, legal. mudei para os Estados Unidos para fazer um trabalho numa fazenda de cavalos. E aí, nessa brincadeira, acabei casando e ficando por lá eternamente. Engravidei, não queria mais trabalhar naquele estilo de vida que eu tinha com a veterinária. E aí, caí na Global Sign e tô aqui até hoje. Legal. Você começou lá como mais pro lado de vendas, assim? Foi? Assistente de vendas. Assistente de venda é o quê? Boa pergunta, o que o assistente de vendas faz? Você só faz o primeiro contato com o cliente. Você vai agendar a ligação do vendedor, vai trazer uma oportunidade, mas quem vai vender de fato é uma outra pessoa. Ah, tá. Então, você faz só esse inicinho. Legal. Vai arear o terreno ali para ser plantada alguma coisa. Ou então, melhor falando, qualificar o lead. Exato. Eu sou super fã, assim, de transição de carreira. Acho que daria um episódio só sobre isso. Mas, realmente, né, se sair do Brasil para ir para uma área de veterinária, né, e voltar agora como presidente, acho que o papo vai ser interessante aqui, né? Além dos assuntos que a gente vai falar sobre segurança digital, e-commerce, acho que tem a sua história por trás que deve ser bem inspiradora. É uma história de altos e baixos. Conta mais pra gente sobre isso, assim, essa construção dessa história e Global Sign até a sua vinda pro Brasil também. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tinha um inglês bem mais ou menos. O veterinário que ia me receber lá era brasileiro, então não precisava muito disso. Minha filha nasceu e aí eu decidi ficar em casa com ela. Fiquei 3 anos em casa, trabalhando em casa, né? Já que é um mega trabalho. E aí comecei a aprender inglês com o Barney, o dinossauro roxo, não sei se vocês conhecem. E aí, quando a Olivia cresceu e começou a entrar para a escola, eu fui procurar empregos. Achei a vaga da Global Sign que descrevia que precisava de uma pessoa que falasse português. E era só a característica que eu poderia oferecer ali, nada das outras. Eu tinha a menor ideia, assim, a ponto de entrar no site da empresa e rodar e pesquisar, que a gente sempre faz aquela buscazinha antes de uma entrevista de emprego, né? E falar assim, não tenho o que falar, não sei, não tenho a menor ideia do que essa empresa faz, nesse nível de falta de conhecimento de computação básica, né?
E aí fui, mas quem me entrevistou foi uma outra brasileira, eles queriam expandir o time aqui no Brasil. E a conversa super fluiu, eles acabaram me contratando, muito mais pelo lado pessoal, social skills, né? Do que eu tinha para oferecer mesmo. Mas a empresa é muito estruturada, tem um treinamento muito legal e eu fui curiosa, fui querendo fazer o treinamento do suporte, do marketing, disso, daquilo. Aí fui, quando vi, eu já tinha um dedinho ali em cada área da empresa e fui crescendo. A Global Sign já trabalhava no Brasil, mas através de revendedores, né? Então, assim, quem representava a gente aqui ainda representa, que a gente tem uma relação muito legal com os nossos parceiros, Serasa Experian, Solute, grandes empresas focadas na certificação digital. Mas o Brasil não conhecia a Global Sign de fato, apesar de usar a Global Sign. A Global Sign tem 54% do market share de certificado digital no Brasil. Mas se você sair falando com as pessoas quem é a Global Sign, ninguém vai saber quem é, né? Então, e outra questão que acontecia é que a gente via que os nossos produtos de entrada, o SSL, o cadeadinho no site, ele tem uma difusão muito grande, mas porque foi obrigatório o Google, né? Ninguém quer que entre na página, não é seguro. Mas os nossos outros produtos estavam muito pouco explorados. E aí, com a pandemia e as empresas precisando se adaptar, a gente acabou decidindo vir para o Brasil. E aí, eu comecei meu trabalhinho para que isso fosse Belo Horizonte, né? Não Brasil, tinha que ser a minha casa. Ah, é? E aí, mas foi muito fácil, na verdade, isso acontecer, porque Belo Horizonte está entre os 5 maiores polos de tecnologia do Brasil. A gente tem Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Quem que é o quinto que eu esqueci? Não é ali no interior de São Paulo, não? Campinas. Foi interior Campinas, de São Paulo, a gente tem Campinas, aí Recife, Porto Alegre e alguma outra cidade no sul, eu me esqueci. Mas a gente tem. E aí, nessa análise de ser um foco tecnológico, né? A gente tem o que chama de São Pedro Vale aqui em Belo Horizonte e nascem muitas startups interessantes. Mas também o equilíbrio de custo de vida, qualidade de vida que você teria com os funcionários e com a empresa comparada às outras cidades. Aí Belo Horizonte acabou se destacando e eu consegui convencer os japoneses que aqui era o lugar ideal, mesmo porque eu acho que Belo Horizonte é o lugar ideal. Mas os japoneses estavam no board lá? A empresa é japonesa. Japonesa? A Global Sign é uma empresa japonesa. Parece americano, né? Legal. E talvez você ter falado que o Google está aqui também deve ter facilitado alguma coisa, não? Tem várias, né? A gente tem muitas empresas de tecnologia aqui. Apesar de que trabalhar na tecnologia, a gente não precisa estar em local, né? A gente atende aqui de Belo Horizonte, a gente atende o Brasil inteiro. E tudo é remoto. Suporte remoto, as visitas que a gente faz, comerciais onde a gente faz uma visita para manter relacionamento, mas mesmo assim, videoconferência o tempo inteiro, né? Entendi. Aí nessa volta pro Brasil, você já veio na cadeira de presidente realmente para organizar toda a operação aqui, foi isso? Exato. Aí eu vim pro Brasil em abril, achar o local e começar a montar o time. Aí a gente abriu a empresa de fato em novembro de 21. E estamos aqui na Savassi também, pertinho de vocês. Legal. Então vamos lá, vamos falar então agora a parte técnica. Você falou que você entrou no site para poder fazer entrevista de emprego, né? E não entendeu muita coisa lá e tal. Eu entrei também para fazer aqui a pesquisa e falei, meu Deus do céu. Só que esse meu Deus do céu é interessante porque acaba que é uma oportunidade, já que, né, o grande público não necessariamente conhece tecnicamente, então vocês podem ser a pessoa que fornece a técnica, né, de certa forma. E ao mesmo tempo nós somos público potencial, né? Nós temos o e-commerce, a gente... né, além do e-commerce também, tem outros momentos que a segurança da informação pode entrar. Com certeza. E que talvez a gente não tenha nem noção disso tudo, né? Mas vamos começar, assim, de certa forma, sobre, né, os principais produtos da Global Sign. Acho que certificado digital é um que a gente mais tem contato ali, talvez, né? Acho que talvez é um ponto de partida. Tá aí um primeiro ponto importante que a gente
todos os produtos são certificados digitais, mas aqui a gente pensa em certificado digital, aquele tokenzinho que eu uso para conectar com a Receita ou para assinar um documento. Só pra assinatura, Esse é um tipo de certificado digital. A Global Sign só trabalha com certificado digital, mas cada um com a sua funcionalidade. Então, vamos começar com o que é a Global Sign. A Global Sign é uma autoridade certificadora de raiz internacional. Esse tipo de empresa, de organização, ela tem confiança pública. Como a gente tem raiz internacional, confiança pública mundial. Significa que toda identidade para você transitar na internet, seja você uma pessoa, um dispositivo, um Wi-Fi, um endereço, um IP, o que for, você precisa ser reconhecido para entrar. Da mesma forma que a gente nasce, tem a certidão de nascimento, aí vai na polícia, o órgão da Polícia Civil emite a sua carteira de identidade, o Detran vai emitir a sua carteira de motorista, as autoridades certificadoras precisam emitir essas identidades que trafegam nas ruas da internet. Então, esse é a raiz do que a gente faz. A gente emite identidades. Dentro dessa emissão de identidades, aí você vai trafegando como, por exemplo, do e-commerce. A gente tem um site. O site é um endereço. Então, é como se este certificado, ele é como se fosse o alvará que você tem para sua loja. Você está na rua, aqui no caso de vocês, na Getúlio Vargas, número 1611, Savassi. Então, você tem esse endereço completo e aí a prefeitura vem, emite um alvará, te dá uma licença para você ficar naquele lugar. O seu site é a mesma coisa, você tem um endereço na internet, que é um número gigantesco, como aquele endereço de IP. Ninguém ia gravar, a gente troca e põe uma máscara ali, bemdizer.com.br. E aí, para que você tenha um alvará de funcionamento, aonde na internet? Nos navegadores, no Google, no Mozilla, onde for no Safari, onde for que o seu cliente use para chegar até aquele seu endereço, ele precisa chegar lá e verificar que você tem um alvará, que você é uma empresa segura. Dentro disso, o que ele te oferece? Evitar que apareça aquela mensagem de esse site não é seguro e todo mundo morra de medo e saia dali e não compre nada da sua empresa, mas ele tem outras funções que são importantes além disso. A primeira o Google não vai abrir se você não tiver. E isso que levou a maioria das pessoas a procurar. Não vai direcionar seu site, né? O seu link ali. Quando você clica, ele não abre a sua página. Tá. Ele abre uma página, esse site não é seguro. Aí, você deseja continuar? Aí, se o usuário ele não clicar que deseja continuar, a página não carrega, ela não abre, ninguém tem contato com ela. Isso é a funcionalidade que as empresas costumam buscar quando não tem o entendimento do que é que o certificado está carregando. Porque ele tem duas funções, que é garantir que você é você, garantir que eu estou falando. Quando eu chego na porta, ao invés de chegar aqui na porta e ver a placa da Bemdizer, só aquela placa, ela pode ser copiada, pode ser colocada em qualquer lugar. Eu tenho que entrar, se eu quiser ter certeza que eu estou falando com a Bemdizer oficial, original, eu entro, verifico as características da sua marca, o alvará, etc., né? O seu CNPJ. Isso da mesma forma. Quando você clica no cadeadinho e você pede para abrir aquele certificado, tem ali informações que eu estou realmente falando com a Bemdizer Limitada. Mineirice Comércio de Confecções Limitadas. Então, eu tenho as informações da página, eu garanto que eu estou conversando com você mesmo. E quando eu vou ali naquela página colocar as minhas informações para compra, o meu cartão de crédito, o meu nome, o meu endereço, etc., eu garanto que aquela informação ela vai ser toda embaralhada, vai fazer um pacote, uma sopa de letrinhas, e aí ela corre pela internet, sopa de letrinhas. Então, se alguém interceptar aquela conversa, ele não tem visibilidade do que eu estou enviando, e aí ela só vai se transformar em mensagem quando chegar na Bemdizer de fato. Então, eu criptografo essa nossa conversa através do site e eu garanto que você está falando comigo. Por que é muito importante eu garantir que você está falando comigo? Porque páginas falsas e redirecionamento, até dentro da página verdadeira, é muito comum. E a maioria das pessoas não vai saber reconhecer que eu estou na página da Bemdizer e quando eu cliquei em comprar,
Na Bem Dizer não que vocês têm certificado, mas quando eu cliquei em comprar, eu fui redirecionado para um outro lugar. E aí, meu pagamento foi processado em outro lugar. Então, eu preciso garantir ali que quando eu for redirecionado, o cadeadinho continua ali. Eu vou abrir aquele cadeadinho de novo, eu vou verificar que eu continuo na mesma página. E aí, eu tenho a certeza de que eu estou enviando as minhas informações para você. Entendi. Não garante, óbvio, que a empresa que eu estou conversando é uma empresa íntegra. Que eu vou comprar o produto e eu vou receber um produto. Porque a gente vive recebendo ligação assim. Tipo, mas você falou que eu entrava lá, verificava o site e aquilo era ele mesmo. Eu falei, sim, você está conversando. Mas se ele é um golpista, não foi isso que eu verifiquei na hora de fazer o site. O cliente final te liga lá? Liga. Nossa Senhora. Essa é nova. Não imaginei isso, não. Liga, porque ele entra no site, vê esse site é seguro, Global Sign garante. E esse é Global Sign garante, como que você está garantindo? Eu comprei e não recebi? Que garantia de segurança é essa que você está me oferecendo? Mas é uma confusão, né, possível mesmo, realmente. Assim, tem. E aí a gente fala, não, o que eu estou garantindo é que só eles receberam a sua mensagem e que você sabe quem é eles. Aí você tem a condição de julgar se você quer ou não lidar com aquela empresa que está ali vendendo, expondo, conversando com você, te passando uma mensagem importante, né? Milhões de fake news aí, a gente não sabe de onde que veio. Então, a autenticidade disso é verificada através dessas identidades que a gente emite. É de extrema importância. A gente tem até certificados SSLs que você não expõe a identidade. Você só oferece a criptografia. Então, você clica, tem ali falando que o site é seguro, você busca a informação da organização e ela não está lá. Esse tipo de certificado, ele garante que você não vai aparecer a mensagem de que não é seguro no site, mas ele não dá segurança para o seu usuário, porque o seu nome não está ali, ele não consegue te reconhecer. Que são tipos de SSL que existem, que é de domínio, que é esse onde eu só vou garantir que bemdizer.com.br pertence a você, você tem o controle dele, então você pode ter aquele certificado e aí está garantido entre nós, a comunicação entre nós, e tem os organizations, que tem o nome da organização, e o de validação estendida, que é um que ainda tem seu endereço, CNPJ, aquela empresa que faz questão de mostrar a idoneidade. Eu estou aqui 100% visível para você, assim que você me encontra, todas as minhas informações estão contidas nesse certificado. Quando eu não exponho a minha organização, qual que é o maior problema comercial? Porque eu acho que acaba dando... As pessoas dão mais ouvidos pra gente quando a gente fala que o problema é comercial do que de segurança de fato, né? Qual que é o problema comercial quando eu não exponho? Porque se um cliente, um hacker, um malfeitor, uma pessoa mal intencionada, clica uma página, bemdizer com 2s.com.br ou com 2es, qualquer nome que passe desapercebido para o usuário final, e ele redireciona a sua página. O cliente entra ali, bate o olho rapidinho, tá com cara de que é bem dizer mesmo, eu continuo comprando. Ele não tem como identificar, porque esse bem dizer com 2es falso da internet, ele também pode comprar um certificado, porque ele prova que ele tem o controle daquele domínio. Porque é sobre o domínio, né? É sobre endereço, o domínio, né? exatamente. Não aquele endereço existe, e se eu não associar a minha organização ali, eu só estou falando que aquele endereço existe. E as autoridades certificadoras vão emitir o certificado, porque é o que a gente precisa assegurar. O endereço existe. Interessante. E aí você entra e você não dá oportunidade para o seu consumidor final verificar que realmente está falando com você. Então, aí ele vai e compra na outra página. O que ele vai sair dali falando? Não compro mais ali, porque eu sofri um golpe na página. Ele não sofreu um golpe na página, mas ele não sabe identificar. Então, a sua reputação acaba se perdendo nessa caminhada porque o usuário não soube identificar. Mas também você não fez a sua parte de oferecer a possibilidade de identificação. E você vê que o usuário, o cliente final, ele tem, ao longo do tempo, se preocupado mais com isso?
Porque eu, por exemplo, como sou leigo, não entendi isso dessa forma que você falou, eu clico no site, eu nunca cliquei nesse cadeadinho para realmente confirmar a identidade daquele site. Verdade. É um conceito que ainda não é muito conhecido e é um trabalho que as organizações, associações de e-commerce, tem várias que a gente tem tentado educar a população para isso. Mas eu também acho que essa é uma função das próprias empresas. Sem dúvida. Olha, pessoal, criou uma página, né? A gente não faz isso, o Instagram foi hackeado. Aí você assume e manda mensagem para todo mundo. Gente, a página é falsa, não faz Pix, eu não tô pedindo nada. A gente também deveria fazer isso. Olha, toda vez que eu me comunicar com você, é assim que você verifica que está falando comigo. E aí, a gente vai transmitindo esse conceito e as pessoas vão se educando, né? Porque a educação digital, ela é muito pobre. A gente tem um país que a nossa educação formal, a gente também tem dificuldades. A educação digital mais ainda. Porque o acesso da internet aos brasileiros é imenso. A gente nós somos o país no ranking lá dos 5 mais com acesso à internet, com interesse pelas tecnologias. Tempo gasto na internet. Tempo gasto na internet. Mas, em contrapartida, nós somos da lista dos piores de educação digital. E é por isso que a gente está sempre na lista dos mais atacados, dos focos dos hackers e assim por diante. Porque aí é o mundo perfeito, tá todo mundo na internet, ninguém sabe lidar. Então, a gente precisa realmente juntar não só a gente que produz as identidades, mas as empresas que querem garantir a sua reputação também, fazer essa contribuição aí com a sociedade. Se o hacker for fazer uma SWOT de negócio ali, vai perceber que tem uma oportunidade muito grande no Brasil e a ameaça são certificadores. Tipo isso. Pensando no benefício do cliente final, né? Ficou nítido depois que você falou, que é essa confiança que ele pode ter no site. Né, que está falando, talvez não com a pessoa certa, mas tem uma identidade ali por trás. Para a empresa, além dessa credibilidade que ela passa para o cliente final, tem algum outro benefício que a gente não vê? Tem o benefício de você se manter em compliance com a LGPD e todas governanças, todas as legislações agora que estão pegando pesado, né, com as empresas. Que bom, né? Porque a LGPD, ela não proíbe ninguém de fazer nada, só põe parâmetros. A gente continua podendo coletar dados desejados pelos clientes e etc. Mas toda vez que você coleta, você tem obrigação de manter ele certificado, ele garantido, selado, com aquele propósito, né? Então, o certificado, ele faz com que quando você trafega o seu dado pela internet, ele vai chegar só para você. Se ele vaza no caminho, a empresa é responsável, porque você é a mantenedora daquele dado. Então, sempre a culpa de qualquer coisa que acontecer é daquela empresa. Então, com o certificado, ele vai conseguir ter essa garantia que está chegando só para você. Porque o que a gente precisa entender é que as ruas da internet é uma analogia muito real o que acontece quando a gente fala que a gente está trafegando, que a gente está nas ruas da internet. Porque tudo que eu envio de informação é mais ou menos como se eu estivesse colocando uma carta no correio. Imagina, volta lá atrás, no tempo que tinha aquele coletor de correio na rua, você passava, colocava sua cartinha ali na caixinha, aí vinha um carteiro, num horário específico, mas a sua carta ficou ali até aquele horário, aquele carteiro passar. Então, ela tem como ser confiscada, né? Mas aí o carteiro chegou, pegou a carta, pôs na bolsinha, ele andou até o Correio Central. Aí no Correio Central ele jogou sua carta ali, milhões de pessoas colocaram a mão nela. E aí ela levou para o Correio Central da outra cidade, que é o destinatário. Aí aquele carteiro passou no Correio Central, pôs na bolsinha dele, saiu andando pela cidade e entregando as cartinhas na sua casa. A mesma coisa acontece com as informações na internet. Se eu estiver aqui com o meu computador e você aí, eu te enviar um e-mail, ele não faz plup aqui do meu para o seu. Ele vai rodar o mundo. E aí ele chega para você. Porque ele vai ter que passar nos data centers, eles vai ter que passar nos CDNs e assim por diante. E aí ele chega para você. E todos esses pontos são pontos onde as pessoas que têm esse conhecimento conseguem ter acesso. Com a
a piora de que essa transição é como se a sua carta ela tivesse num envelope transparente. Porque eu mando a informação solta, ela não está empacotadinha. Ela passa a ser empacotadinha. E o meu envelope selado, quando eu tenho um certificado digital. Caramba, bicho. Tá explicado, viu? Tô gostando das analogias, eu tô entendendo mais fácil por conta delas. Pra quem não sabe nada, né? Facilita. Tá, e aí, beleza. Você pega esse certificado... Eu gostei muito só, né? Reforçando. Tudo que vocês fazem é certificações. Então, a certificação pode ser em vários âmbitos, né? Das empresas, vamos focar nessa forma. Então, tem no e-commerce, vai ter também em outros momentos ali de informação, né? No próprio computador físico, eventualmente, né? Mas, beleza. Pensando sobre o SSL em e-commerce, e aí vocês garantem que é aquela pessoa ali que essa analogia, esse tráfego foi correto e não teve violação. Isso. E vocês armazenam isso em algum lugar? Existe uma... Beleza, a base de dados minha de falar que X é X, Y é Y, está num lugar. É físico isso? Não. A gente emite a carteira, então vamos voltar, já que a gente está trafegando nas ruas, para o Detran. O Detran, você vai lá, você tira sua carteira de motorista. O que eu armazeno? Que eu sou obrigada depois, numa auditoria, eu falo, não, o Breno emitiu um certificado comigo e depois ele falou, opa, estão usando, não sou eu. Não fui eu que emiti. Aí eu tenho que ter aquele histórico ali para provar que realmente foi o Breno e que aquilo tá tudo certo. Então, o que eu armazeno? Os dados necessários para que eu emita o certificado daquela pessoa, daquela empresa, tá? Depois que eu emitir, eu te entrego. Como você sai do Detran com a sua carteira de motorista. Você põe ela no seu bolsinho e você vai embora para casa. Uhum. E aí, toda vez que alguém te para na rua, um guardinha te para na rua, você mostra, mas ela está sob sua propriedade. O certificado é a mesma coisa. A gente emite e a gente envia para você. Aí, onde você vai armazenar ele? No caso do SSL, no seu servidor, ou no servidor de quem hospeda o seu site, se não for você que administra aquele endereço, aquela página, né? Ou se a gente estiver falando de um certificado de e-mail, você vai armazenar ele no seu computador, ou até no provedor do e-mail, no servidor, mas ele é sempre no seu ambiente. Aí a Global Sign não tem mais nenhum acesso. Por que isso? Para sua própria segurança, porque se eu tiver cópias, se eu tiver toda essa questão também, eu perco a minha função, que é de validar que você é você mesmo no seu próprio uso. Uhum. E isso é um ponto interessante, assim, quais cuidados que a gente como empresa tem que ter realmente com aquele arquivozinho do token do nosso certificado digital? Que assim, o que a galera pode fazer com isso? Tudo, né? Se a gente estiver falando de um certificado pessoal, hoje ele é aceito como assinatura de cartório. O reconhecimento de firma tem o mesmo peso de uma assinatura digital. Então, se você tiver o seu certificado num token, aquilo ali é sua joia. Guarda, porque senão alguém faz o que quiser com seu nome. Aí depois a prova que você vai precisar, que foi roubado, extraviado, o que for, e você não avisou, ela é muito complexa, juridicamente. Então, se você perdeu seu token, liga para a autoridade certificadora e manda revogar aquele certificado imediatamente. Aí ele não tem mais uso. A pessoa vai tentar usar. Não é como a carteira de motorista, que é um papel que se eu não picotar ela vai embora. Não, eu desativo. Existe uma lista na internet que a gente coloca aquele número de série do certificado e toda vez que ele é usado, o certificado, ele vai ser conferido se aquele certificado é válido e aí aceito para formar uma assinatura. Se ele não consta, se ele consta na lista de revogação, aí não tem jeito. Então, perder o seu tokenzinho é imediato, precisa ser imediato. Os outros certificados, a gente precisa ter um pouco mais de estrutura para cuidar dele, porque eu coloco, por exemplo, os de e-mail, eu coloco ele no meu computador, no meu celular, aonde for que eu lido com o meu e-mail. E se eu não tenho um ambiente fechado ali dentro, estou tentando criar analogias para o entendimento. Se fica muito fácil alguém entrar no meu computador e ter acesso àquilo. Mas, de novo, sentiu que tem algo errado acontecendo, revogar o certificado imediatamente. As empresas que fazem hospedagem, elas estão
os deveriam estar preparadas para armazenar a sua chave privada com segurança. Ficando um pouquinho mais técnico para vocês entenderem o que acontece com o certificado. Ele é um par de chaves. Tem uma chave pública e uma chave privada. A chave privada, ela sempre fica com você. A chave pública, você expõe para que eles consigam verificar aquelas informações que a gente conversou. Se eu estou falando comigo mesma, se está tudo certo com o meu certificado vencido, etc. Essa chave privada é que ela precisa ser muito bem guardada. Isso aí você me deixou pensativo. Além da questão da guarda desse token aí, né? Tipo assim, por exemplo, sei lá, um aplicativo hoje em dia de banco, ele pega só a sua cara ali, né, para ter essa certificação. É uma analogia ao certificado digital, né? Mais ou menos. Uhum. Quando a gente fala de reconhecimento facial ou digital, qualquer coisa, a gente está falando de uma segunda forma de validação, né? Um segundo fator de autenticação. Eu tenho, normalmente, algo que eu sei, que é meu login e minha senha, com algo que eu tenho. Meu rosto, meu dedo, meu certificado, o que for. Mas a questão é que quando eu tenho um segundo fator de autenticação, que ele só me identifica, tipo, ele liberou a minha entrada, eu não garanto todas as outras funções do certificado. Uhum. Eu não garanto que ali dentro eu tenho a restrição das minhas permissões dentro daquele sistema, que quando eu abro aquela porta ninguém entra junto comigo, que o que eu mando de informação ali, ele está criptografado. Os aplicativos de banco, é claro que eles têm estrutura para isso e tem um monte de certificado ali que você tem que você nem sabe que você tem. Que ele já embute no pacote ali e você recebe. O grande problema dos aplicativos é a mesma questão dos SSLs, do cadeadinho. Porque a gente entra, a gente clica em baixar o aplicativo e a gente não confere se eu estou baixando o aplicativo correto. Eu não confiro se é o Banco do Brasil ou se aquele código foi alterado. Da mesma forma que trafega ali, o aplicativo, ele é um software, ele é um código. Uhum. Quando eu mando esse código para você, tanto na primeira vez que você faz o download dele, quanto nas atualizações, eu tenho ali uma super porta para naquele caminho. Alguém alterou aquele código e eu estou fazendo o download de um monte de malware. Entendi. Como os ransomwares e etc. que a gente estava falando no início. Então, o que a gente fala muito, que às vezes o problema está entre a computador e a cadeira, né? Não, o problema não é que é entre o computador e a cadeira, porque é um conhecimento muito específico e a gente precisa começar a falar dele para as pessoas entenderem. Como é que eu verifico que eu estou fazendo o download correto? Uhum. Porque não tem diferença. Eu vou olhar, a carinha é a mesma. E às vezes eu vou baixar e realmente era daquela pessoa. Só que como aquela pessoa não travou com um certificado, que é um certificado de assinatura de código, chegou para mim e eu acreditei que era ela. E ela também acreditou que estava me enviando correto. Mas alguém no meio instalou um vírus ali no caminho. E aí chegou, eu tô no site, mas eu e uma galera junto comigo quando eu abro aquele aplicativo. É isso que eu tô querendo dizer mesmo, porque, assim, a gente... por exemplo, a minha noiva teve aquele problema do SimSwap, que pegaram o número dela e tomaram a conta do Instagram. Sim. Aí, se você for analisar, começou lá na Vivo. Sim. Opa, lá na empresa de telefonia. Não, foi na Vivo mesmo. E então teve um conluio de algum funcionário deles lá com o golpista, enfim, o funcionário faz parte, né? Às vezes não é conluio, às vezes a pessoa imprimiu a identidade dela mesma, ela tá com todos os dados, ela já tem uma conta de telefone no nome dela. Como a gente tem locais no país onde a gente não tem acesso à internet tão fácil, as empresas não têm todas as pessoas não têm todas as formas de identificação. Então, as empresas vão se adaptando àquele ambiente. E aí, ela chega com uma carteira, com uma conta de luz no nome da sua noiva, no caso, a outra vai acreditar que porque é comum aqui que a gente passe por isso. Não precisa ser conluio necessariamente com a Vivo. A Vivo, eu acredito fortemente que também foi enganada nessa caminhada. E aí ela entregou o documento ali para a pessoa, emitiu
Qual o treinamento que um funcionário da Vivo tem para reconhecer uma carteira de identidade falsificada? Entendi. Pois é, então entra o fator humano ali de falta de treinamento, falta de habilidade, né? Exato. Umas coisas nesse sentido. Então, assim, tem ali uma certa oportunidade no mercado seu aí, porque, pelo que eu tô entendendo, de você conseguir certificar, de certa forma, a parte física, entre aspas, né? Assim, conseguir evoluir, não só no já digital. Já tem uma discussão no Brasil da carteira de identidade digital. Uhum. Né? A gente já tem a carteira de motorista, que não é que ela é uma carteira de motorista digital, mas você consegue tirar uma versão no aplicativo, né? Mas já existe uma questão sendo discutida sobre a carteira de identidade digital, que ela vai muito além desses pequenos golpes. A gente fala aí de tráfico humano. Nossa. Né? Por quê? Porque se uma criança nasce e ela é confiscada ali no hospital, um papelzinho com a certidão de nascimento garante que aquele bebê é quem como. Entendi. Qualquer um passa por isso. Então, tem questões muito sérias que estão atrás de como a gente garantir isso, porque dentro do digital eu tenho mais controle dessa verificação, que no papel ele é mais difícil, porque a gente fala papel moeda, dinheiro falso para tudo quanto é lado, e a gente tem certeza que é o verdadeiro, né? No digital já fica mais fácil da gente verificar. E você comentou, né, da oportunidade que é, assim, quanto o Brasil é propício a acontecer, a gente ter casos desses golpes, né? O que você vê que é o principal, as principais diferenças, né, técnicas, ou sei lá, processos que a gente usa, que os outros países usam, que a gente ainda está longe de usar aqui? Não sei se é diferença técnica. Eu acho que o ponto principal é que a população ainda não cobra das empresas. E as empresas só vão se movimentar e ter um custo com oferecer um produto de segurança se ela tiver dificuldade de colocar o produto dela no mercado. Coisa que eu tenho certeza que ninguém aqui nessa sala fez, mas todo mundo tem, né? A gente tem uma Alexa, a gente tem uma casa inteligente, a gente tem televisores com câmeras e etc. E tá todas essas com as portas abertas na sua casa. Por quê? Porque você colocou seu roteador e você nem trocou a senha que o cara foi lá e instalou pra você. Sim. E aí você tem um GatoNet na sua casa e ele compartilha a mesma internet que você usa para acessar a sua conta bancária. Ô, louco, hein, Breno? Então... Vou começar a anotar aqui. Cortar o GatoNet aí, Breno. Não, e assim, não é hipocrisia de que você não vai ter GatoNet. A gente vive aqui, as pessoas vão ter GatoNet, etc. Mas... tem formas simples de você resolver isso. Compra um segundo roteador, divide a rede da sua casa. Num você coloca uma senha, você só vai fazer as coisas que são abertas ao público e outra você só vai utilizar as que são privadas suas. A Alexa do quarto que você dorme, né? O seu celular, quando você acessar a conta bancária, troca a internet, vai ali no Wi-Fi e troca a internet quando você for acessar o seu aplicativo de banco. E aí você começa a se proteger um pouco mais. Isso nunca vai ser oferecido Vou tirar a Alexa, coitada, que ela não tem culpa nada com isso, né? Mas os smart devices de casa, né? As casas inteligentes, todos esses equipamentos, eles só vão vir em segurança quando a gente parar de comprar. Ou quando a gente chegar lá, pelo menos, e perguntar. Poxa, eu amei essa geladeira aqui, que tem um iPad, gente, olha que fenomenal. Eu falo com ela, hoje eu quero taco, me dá uma receita de taco. E ela lê pra mim, que espetáculo maravilhoso. Só que tá ela e 700 pessoas ali junto. Porque todas as portas da internet estão abertas. Você tem alguma coisa para fazer com isso? Você não tem acesso a como proteger a geladeira, mas você pode cobrar de quem faz a geladeira que te ofereça algo com segurança. E a gente não tem. Vou proteger minha casa. Coloco câmera em tudo quanto é lugar. Gente, prato cheio para todo mundo ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Porque as câmeras estão conectadas na internet, no aplicativo do seu celular, que você nem sabe quem é que produziu aquele aplicativo, quem está ali com você. Você acabou de me deixar com uma sensação de insegurança, assim, mas gigante. Porque eu comecei a perceber todas as possibilidades lá em casa, na minha vida, que são possíveis disso aí. É isso mesmo. Caramba. Um dos casos que a Global Sign ganhou de prêmio, a gente fez um trabalho com a Mattel,
que é fabricante das Barbies. Ah, é. A Barbie tira foto e joga pro iPad da criança, certo? Sério? Tem uma Barbie super legal Chique, aí no hein? mercado. E hoje pode comprar a Barbie tranquilo. Mas há um tempos atrás... Graças a Global Sign. Você não podia. Mas o que acontece? Ela tira a foto, comunica com o iPad e essas fotos estavam sendo interceptadas e descobriram que estavam vendo a foto, acessando as crianças brincando em casa e assim por diante. E quando se descobriu, a Mattel tomou providência, as Barbies são certificadas, você faz a garantia ali na hora de conectar. Mas é tão profundo, né? A gente tá fazendo o maior agrado para sua filha, comprando uma Barbie, gastando um dinheirão, às vezes até que não tem, para entregar e criando ali a maior vulnerabilidade que você pode ter dentro de casa. Babá eletrônica. Aí deixa por conta da imaginação de vocês. Caramba, eu ia perguntar, porque você comentou antes, né, que a gente estava conversando aqui, por que era um oceano azul o mercado aqui no Brasil. Acho que tá claríssimo. Respondido. Eu acho que coisa. também isso... O oceano é azul e o futuro é bem próspero, né? Porque cada vez mais vão sendo necessárias essas ações. A gente não tem volta. A gente já tem o real digital, ninguém vai no banco, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, gente. Ninguém faz nada sem a internet. Sim, sim. Ninguém faz nada. A gente não sabe nem cozinhar mais sem a internet. Não, você já me falou aí de dividir os roteadores. Aí eu já pensei, tá, posso dividir, só que tem hora que você tem que comunicar o celular com a TV. Né? Então, eu tenho que sair de uma, colocar na outra. Eu falei, nossa, que trabalheira. Sabe? Então, você começa... Tem que quebrar paradigma mesmo. Então, esse é um problema sério. A gente brinca. Enquanto as empresas e as pessoas entenderem que segurança está na contramão da jornada fluida do cliente, que a gente tanto busca por ela, a gente vai ter muita dificuldade de ter um ambiente de segurança de fato. Porque tem que ser o contrário. Eu só ofereço uma jornada fluida se ela tiver segurança. Porque que adianta ser super fácil se no caminho eu tô perdendo tudo sem ver? Verdade. E para impactar quem está assistindo, assim, tem casos que você lembra que pode ser empresa ou pessoa física que ações que a gente tem no dia a dia tão falhas trouxe um dano irreparável, assim, seja financeiro, seja de empresa? Qualquer dia que você abrir os jornais aí, você vai escutar um grande caso que impactou todo mundo. Há pouco tempo a gente teve o INSS, vazou dado de todas as pessoas brasileiras. Sério? A gente teve um caso com o judiciário. Não foi semana passada? Prenderam um hacker que entrou, alterou o processo dele. Ele estava sendo julgado. Ele alterou o processo dele. Um no Rio, que a gente colocou... Acho que foi no Rio Recife. A cabeça já não está mais boa nesse sentido. As prefeituras todas estão trabalhando intensamente para cidades inteligentes. E precisa câmera na rua, a gente precisa verificar isso tudo, né? Esse cidadão... ele viu ali uma oportunidade dele não ter que investir na segurança da casa dele. Aí ele invadiu as câmeras e direcionou todas para a entrada da casa dele. Ele controlava ali, quando ele queria uma brincadeira, ele já jogava para a praia para ver alguém ali de biquíni, tranquilo. Que isso, cara? Um cara desse também, tipo assim, porra, foca em coisa... cara inteligente desse. E quanto você falha do processo, igual a gente tá falando de ações que a gente não tem, ou o cara é hacker, ele faria de qualquer jeito? Não é falha no desenvolvimento do projeto. Porque o básico da segurança da informação, eu preciso manter a autenticidade, integridade da informação e a continuidade daquele serviço. E aí, para eu fazer isso, eu tenho que me proteger de tudo que é desconhecido. Então, tenta entrar alguém, não sei quem é, barro. O que a gente tenta trazer com os certificados vamos trocar essa questão de, em vez de eu me proteger de tudo que é desconhecido, eu só dou acesso para o que é conhecido. Quando eu faço isso, eu preciso dar identidade para tudo.
eu preciso dar identidade para o seu celular, para você, para o seu login, para tudo quanto há. Então, se eu estou falando, por exemplo, no caso das câmeras da cidade, essas câmeras, elas precisam ter uma identidade, porque senão eu não sou capaz de reconhecer. E aí a gente cai no clássico filme de rouba-banco, que o cara invade, filma um pedacinho ali, joga aquela imagem em looping e continua jogando. Só que está jogando de outro lugar. Ele só consegue, a central só consegue acreditar porque aquela câmera, ela não... Quando chegou a informação, ela não teve que mostrar o crachazinho dela. Olha, eu realmente sou a câmera 3, você pode aceitar as informações que eu tô te passando. Então, é essa que é a nossa lutinha aí. Que todo projeto de desenvolvimento, ele já nasça com as identidades nos equipamentos embutidos, porque aí você trava o que não te interessa, né? Então é isso, tem que ter a certificação no equipamento. A câmera 3 está certificada para comunicar com essa base certificada também. Exatamente. Na questão dos dispositivos, a gente está nisso. Agora, na questão que aí volta mais para a nossa realidade, né? Talvez de lojas que estiverem nos escutando, a gente precisa pensar no que a gente pode fazer, que é, com toda certeza, ter um certificado SSL que vai além da criptografia. Gratuito no mercado, então, pelo amor de Deus, ninguém ainda aprendeu que se não tem preço é você, né? O valor daquele negócio você está se vendendo. Então, não caia nessa. Sai caro. Ofereça a sua identidade no site para manter a sua reputação. E os e-mails. Os e-mails, eu acho que tinha que ser obrigatório que as empresas cuidem dele. O e-mail que a empresa usa. As transações, o meu, do Breno, da Bia. Exato. 2 questões muito importantes. 86% dos ataques cibernéticos, roubos de dados, etc., eles começam no e-mail. Você acreditou em alguma coisa que não é. Então, você recebeu um e-mail da luiza.dias@globalsign, mas não sou eu de fato, porque eles só colocaram uma máscara. Isso chama spoofing, esse tipo de golpe, que eu te mando um e-mail e você acredita que sou eu e não sou. E aí você clica e sequestra seus dados. Outra coisa super importante é que para as empresas, além de você sair de toda essa questão de vazamento de dados da LGPD, você garante também a sua reputação. Poxa, é o que você mais quer, né? Você está batalhando para desenvolver uma marca. Aí eu cuidei dos meus dados e eu estou cuidando da minha reputação. São as minhas 2 maiores joias. Na sua reputação, por quê? Porque ele carrega a sua identidade, ele também vai poder, do mesmo jeito do site, ele vai garantir que falou com você. Ah, então eu não te convenci porque você não está preocupado. Então, eu vou falar o seguinte, quando você tem um certificado digital, a chance dele cair num spoofing é menor. Esse é o e-mail marketing, vai chegar lá no cliente. Opa! Agora ficou fácil. Agora passou no comercial, as pessoas gostam, né? Mas é muito importante a gente entender isso. O e-mail, ele é a maior ferramenta de comunicação que existe. Mais que a gente use muito o WhatsApp, a gente usa muito outras formas, toda vez que eu preciso formalizar, que eu preciso fazer um contrato, que eu estou desenvolvendo uma estampa nova e eu vou mandar para alguém, aquilo é meu segredo industrial. Sim. Com o certificado, eu criptografo, eu garanto que aquela informação está só entre vocês dois. Você garante que você tem como verificar se é mesmo. Você deu uma ordem de pagamento para o financeiro, o financeiro cumpriu, mas não era você. Então, pensando nisso, a gente já usa provedores famosos aí de mercado, né? Não oferece. Pois é. Aí eu contrato uma parte e faço a comunicação, instalo dentro do meu e-mail. No seu computador. Meu computador. O certificado de e-mail, ele fica no seu computador. Entendi. E o certificado de e-mail, ele é um certificado, é uma licença anual e ele tem um custo irrisório. Uhum. Comparado com o que você vai... Pode perder, né? Pode perder, então é absurdo. Mas é um certificado de um preço muito irrisório. E ele oferece demais. Mas a gente não vê as pessoas usando. Mas esse certificado, ele comunica... Porque a gente usa no web, né? A gente usa no... Mas quem reconhece são os navegadores. Aí, o navegador vai lá, pega no meu computador e entende que está correto. Isso. Bacana. Ele sai com a sua identidade. Outra questão
essencial que a gente oferece com o certificado de e-mail. Quando você envia um boleto por e-mail, tem um golpe famosíssimo aí que o e-mail é interceptado, altera o código de barra, a pessoa paga e vai para outro lugar. Se isso acontecer com você usando um certificado, quando o seu usuário recebeu o e-mail, aparece uma mensagem gigantesca: não confie nesse e-mail, ele foi adulterado. E você que enviou também recebe essa mensagem. Então, você consegue chamar uma equipe de TI para verificar onde é que está a vulnerabilidade, a falha ali que está sendo interceptada. E você garante para o seu cliente: olha, toda vez que você chegar a comunicação com o meu nome, tiver aqui a minha identidade, pode confiar, porque eu estou cuidando de que a comunicação entre a gente está só entre a gente. Interessante. O boleto é um golpe milionário, né? A gente perde milhões e milhões nessa adulteração de envio pelo código de barra. Né? Há anos. E eu consigo instalar no celular também? Consegue. Porque aí é importante, né? A gente tem que ter um e-mail no celular e no computador. Tem que ter, né? Os dois tem que estar com certificação. Exato. Eu tô lembrando mesmo, quando eu trabalhava em outra empresa, instalei o e-mail, né, da empresa no meu celular pessoal. Aí foi mal burocrático. Teve toda uma questão para poder ter essa segurança. Era isso mesmo. Entendi. Precisa. É muito importante. Tinha até uma VPN própria, não sei se tem a ver com isso. VPN é um canal exclusivo, né? Como se quando... Eu lembro que a gente estava conversando de você ficar solto na internet. Então, ao invés, quando você usa o Wi-Fi de alguém, mas você quer garantir que só nós dois estamos, aí eu crio um canal, aqui um tubo que a gente fica dentro, assim. Essa é a VPN. Tá. Blindado. E o foco dessa galera, os golpistas, imagino eu que são empresas pequenas, certo? Então, que não a tem grande estrutura. Maioria dos ataques, eles não são direcionados. Eles... Sai uma metralhadora para tudo quanto é lugar e o dado que eu coletar tá valendo. Entendi. E dali eu vejo. Quando o ataque é direcionado, que aí chama Business Email, tem um BSI que é mais complexo, aí ainda é mais importante você ter como identificar, porque ele vai fazer de tudo para parecer que é você. Uhum. Então, você tem que ter um jeito. Então, se você é uma empresa grande... pode ter certeza que você está sofrendo tentativa de ataque o tempo inteiro. Se você é uma empresa pequena, pode ter certeza que você está sofrendo um ataque nesse momento. Você só não sabe. Porque a grande, ela tem condição de verificar. A pequena, ela sofre ataques e ela não é divulgada porque ela não sabe que passou. Ela não tem ferramentas para identificar que vazou. Mas tá vazando o tempo inteiro, isso eu te garanto. Isso é muito cultural também. Eu imagino que... Você tomou um golpe no WhatsApp aquela vez lá, que você mandou no nosso grupo. Foi o primeiro do Brasil, eu acho. 2019, aquele golpe de que pioneiro. pegar uma coisa. E por ser um amigo nosso que sofreu, ele mandou no grupo. Opa, foi um amigo meu que sofreu. Eu vou começar a ter ações para bloquear isso. É muita gente... Quando não é com ela, ou quando é alguém próximo, só vê a notícia, acaba não tomando ação porque fala, tá muito longe de mim. Você tá falando, né? A gente viu agora que não. A gente escuta isso sem parar. Eu falo assim, mas fulano, olha aqui, aconteceu com a Samsung, ela perdeu 1 bilhão. Ela fala, mas a minha empresa nem vale 1 bilhão, por que eu vou preocupar com isso? Eu falo, tá bom, mas a Samsung perde 1 bilhão e ela recupera. Você vai perder um tiquinho e você vai quebrar. Vamos colocar na balança aqui o que vale mais a pena, porque você está... Mas as pessoas realmente não acreditam que vai acontecer com ela. Mas eu te garanto que já aconteceu com você. Já aconteceu com todos. Você só não sabe. Só não sofreu ainda, né? Só que isso não significa que tem que continuar acontecendo, porque uma hora o impacto é maior. Uhum. Quando eu passo numa rua, eu vou no centro da cidade, eu fui assaltado ali... Cara, eu vou continuar indo lá todo dia. Passar lá 8 horas da noite, sozinha. Eu já sei. Vamos fazer diferente. É interessante sobre ser cultural mesmo, assim, porque a gente está num projeto, assim, de LGPD também, tá melhorando nossas práticas, mais pro offline, sabe, também, que acho que é um gargalo relevante nisso também, né? Porque acaba que de certa forma, nosso provedor de e-mail já tem uma certa segurança, o outro tem outra segurança, só que tem um meio ali que eu preciso de garantir.
Tem. E o dentro da sua casa, você é responsável por ele. Todos os outros, você não é responsável por ele. Você vai ser responsável só pelo dentro da sua casa. Quando a gente fala... Eu vejo as empresas falando, eu estou me adaptando à LGPD. O que eu vejo muito acontecer é na questão legislativa. Eu contrato um advogado e aí ele faz uma política de LGPD para mim e eu tenho toda ali a segurança. Eu tenho um formulário para o meu cliente pedir se ele quer excluir meu dado, tá tudo bonitinho. Mas só que esse não é o ponto principal do vazamento em si, da multa. Isso vai te dar um direcionamento para você saber o que de fato você precisa e como comunicar com seu cliente. Mas como guardar o dado tem que ser seu ponto principal. E aí, é como uma empresa que vai te dar uma certa consultoria de TI. Luísa, eu sou pequenininho, não sei por onde começar e eu não tenho dinheiro. Tá? Todos os estudos falam que 86% dos vazamentos, eles começam no e-mail. Aonde você acha que você tem que começar? Boa. A gente precisa guardar e assegurar os nossos e-mails. Se o dado vazar, você vai virar para a NPD e vai falar, olha aqui, eu tomei as providências. Porque a LGPD não fala que você não pode sofrer um ataque. Ele fala que você tem que cumprir as melhores práticas do mercado. Olha aqui, o meu e-mail é segurado, o meu site é segurado. Eu fiz o que eu pude dentro das minhas condições. E agora eu identifiquei essa outra vulnerabilidade e eu vou fechar essa portinha. O que vai acontecer com isso? Você vai ter a pena super reduzida ou às vezes nem terá a pena. Sai dali com recomendações de melhora. Porque é isso que eles pedem. Que você seja responsável pelo que você guarda. E aí você precisa de garantir isso. Muito interessante, verdade. Mais ou menos essa é a nossa visão de nos organizarmos para que, né, não vaze ou reduza o dano, né? E aí, por ser cultural, né, acaba que também a gente começa a ficar... Fazendo até analogia também com a minha esposa que foi hackeada pelo celular. A gente teve um convidado aqui que ele tem um Instagram grande e TikTok também, né? De recomendação de filmes e séries e tal. Sei. E ele assim, cara, eu tava há uma semana atrás eu tava muito ansioso, que eu perdi meu celular, meu Instagram, fiquei não sei o que e tal. E falou pra gente, eu sei como fazer. Aí eu botei um lembrete, avisar a Marina, que também tem um Instagram grande, para fazer. Aí eu botei, tipo assim, no horário que era certeza que eu estaria em casa. Falei pra ela, segunda-feira, 8 da noite. Faça. Aí ela, depois eu faço. Depois eu faço, a vida vai fazendo assim, você esquece de fazer. E aí aconteceu. Tem coisas que não dá. Então é muito sobre você realmente... Prioridade. Como fazer. É a famosa preventiva, né? Você vai fazer a corretiva, você pode fazer preventiva. Custa bem mais barato. Eu como engenheiro mecânico, você vende isso lá de engenharia. Agora é da vida, realmente, mostrando a gente que... Pegando, então, sobre essas novas... O LGPD já é uma realidade, né? Mas vai cada vez mais expandir, que eu acho. A gente essa insegurança, ela está cada vez mais crescente e a dependência do digital cada vez também maior. Quais são as novas, sei lá, tendências que você vislumbra e tudo mais? Porque eu até anotei aqui, enquanto você falava, que eu falei que o futuro era próspero, né? Selo de verificação, metaverso, pagamento digital... Tudo isso, né, abre novos leques de produtos para vocês. Com certeza. Né? Com certeza. Bem, é complicado a questão, porque a gente está desenvolvendo sem carregar a segurança nisso. Olha que você está vendo que eu estou brigando, entre aspas, para as pessoas assegurarem um e-mail, que existe desde quando, né? Então... É complexo agora a gente... não vai demorar tanto quanto, mas a IoT, que é a internet para todas as coisas, já está com a gente também, já tem bastante tempo. Tudo se conecta, o seu tênis conecta com o relógio, que conecta com a internet. E demorou demais, porque eu acho que para o mundo voltar o olho para isso, né? Eu acho que vai ser mais rápido, mas a gente ainda está muito distante. A gente ainda vai sofrer bastante antes de começar a melhorar. Acho que você quis dizer também no sentido de que talvez acelerou a parte tecnológica de fazer acontecer a funcionalidade, mas aí não se focou em como tornar isso confiável, né? Seguro. Tem um mês, mais ou menos, que
eu vou falar muito genérico porque eu não lembro, mas o vice-presidente, não sei se é atual, um dos vice-presidentes dos Estados Unidos desconectou o marca-passo dele da internet, do Wi-Fi, com medo de Entendi. ataques. É um ponto. Porque tem chance de a pessoa ver lá, atacar e matar uma pessoa relevante. Ou assina essa lei, faz isso, inicia a guerra, interrompe a guerra, ou seu marca-passo para. Então, a gente já tá lá, entendeu? Não Entendi. é que a gente vai chegar, a gente já tá lá, a gente agora só precisa voltar um pouquinho, asfaltar o caminho. Não existe mais filme de ficção científica, então, né? Muito Realidade científica. É muito engraçado. Assim, volta e pega filme dos anos 80, a gente tá vivendo. Não, mas vou te falar mesmo, acho que eu tô impactado com essa conversa, que eu fiquei inseguro. Domingo agora, tava dirigindo, lá em casa tem uma Alexa. E aí, né, a Amazon me perdoe aí, mas a Alexa já é burra, perto de um chat GPT da vida. Né? Ela precisa atualizar. Ela tem que dar um jeito de casar com ele aí pra poder, né? E olha que o chat GPT parou em setembro de 21. Pois é. E pensa nisso, né? Mas ele tem a forma de pensar que tá boa, né, e tal. Então, ela precisa de começar a ser mais inteligente. Porque você pergunta uma coisa pra ela na sua casa, ela já não é tão boa mais. Ou seja, em 6 meses eu já fiquei mal acostumado. É isso aí. Né? É isso aí. E aí, meu carro tem uma certa tecnologia, mas também não é demais, não. Então, ele só conecta com a... Como é que chama? Da Apple? Apple CarPlay. Siri. Siri. O Apple CarPlay conecta com a Siri. Só que também é pior do que a Alexa ainda de entendimento. Eu pensei, nossa senhora, então o meu carro... Aí eu tinha uma dúvida, enquanto eu estava dirigindo, será que a loja tal vai estar aberta? Né? E eu tô dirigindo, a melhor coisa é, Alexa, vai estar aberta? Né? Claro. Carro, vai estar aberto? Sim. Tinha que ser isso, né? Sim. Aí eu falei, nossa senhora, é só conectar o que já existe. Só que são empresas diferentes, concorrentes. Né? É Amazon, Apple, Microsoft, Google. E o carro aí? Tem o carro aí. Mas o carro pode contratar, né? Aí, vocês ali intermediando tudo isso. Só que eu já tô mal acostumado numa coisa, tipo assim, só de funcionalidade. 6 meses atrás, nem tinha esse carro sob Não, quando a gente encosta no conforto, ele já faz parte da vida. Não precisa ser tudo 6 meses. E não retrocede, né? Não retrocede, é assim. E às vezes a gente assume o risco pela comodidade. Exato. É isso. Geladeira que já tem um iPad que faz a compra pra você, faz o pedido na Amazon pra você, é ótimo. Só que você tá vulnerável de comprar outras coisas, pegar outras coisas suas, você nem sabe. Tá vulnerável com o seu cartão de crédito, com Wi-Fi. É porque esse aqui é o ponto. Conectou na internet, ele está na sua rede, tudo que está na mesma rede, eles conversam. Então, não é que, mas eu só tô falando, o máximo que pode acontecer é comprar 2 detergentes, eu queria um. Não é isso. O que acontece é que tá tudo conversando. Então, sua vida tá no seu telefone, ele tá ali. A sua casa, a vulnerabilidade de segurança física da sua casa, tá tudo naquele mesmo local. Exato. Então, se eu tenho um ponto aberto, né, eu tenho 7 tetra-chaves na minha porta, mas eu deixo a janela aberta, o cara vai entrar. E se for pensar, assim, a gente não tem servidor próprio, nós temos só um Wi-Fi. Nós temos, sei lá, 20 computadores na empresa, 16 e-mails. Rezar, né, cara? Não, mas é nossa parte. Olha, Deus tá com muitas tarefas. Essa aí ele não vai pegar, não. E essa também é fácil de resolver, né? Exato. Várias coisas anotadas aqui. Acho que é a parte difícil também, mas que a gente, como gestor de empresa, tem que fazer, que é botar em prática, né? Exato. Anotamos várias coisas aqui. Não adianta a gente chegar lá na empresa agora com as 1 milhão de coisas que a gente tem que fazer e não dá atenção para isso. Depois o preço aumenta bastante. Sim. Verdade. Luiz, obrigado pelo papo. Foi ótimo. Agradeço. E, né, sem dúvida, muita coisa assim, a gente tem que se movimentar, nós como pessoas, né? Não só como empresa também, até porque tem um nível acima de ação, né, de importância. Obrigado por compartilhar e nos atentar sobre isso também. Boa sorte nessa luta sua para poder conscientizar as pessoas, né? Acho que é muito por aí também. Estamos precisando de ajudantes. Boa. Conta com a gente, então. Obrigado pela didática também, que ajudou muita gente. Vai com certeza ajudar a galera que ouviu. E o podcast em si é
é uma forma de impactar algumas pessoas que vão ouvir o que você falou aqui, vão se preocupar e se alguma colocar em prática já tá valendo. Exatamente, esse é o objetivo. Boa. Para quem estava aqui até o momento, obrigado pela presença. Usa o cupom Gerais Podcast no site que é Bemdizer.com.br, 15% de desconto para vocês. Tá um bonzinho, hein? Valeu, turma. Valeu.